canção nos estimula a dizer que o Senhor é o centro da nossa. Essa canção nos ensina a sermos governados pelo Senhor, a permitirmos que o Senhor seja o nosso rei, seja absoluto em nossa vida. Nós somos gratos porque não merecíamos ser teus súditos, não merecíamos estar neste ambiente de adoração, de celebração ao teu nome, mas o seu amor foi além da nossa compreensão. O seu amor nos arrancou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Muito obrigado, Senhor. E queremos, de fato, Deus, vivermos para ti. Queremos que o Senhor seja a nossa prioridade. Queremos que o Senhor, de fato, guie os nossos passos. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua palavra também que será ministrada. Em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, por favor, por gentileza. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai, às pessoas que nos assistem de casa. É um prazer também terem vocês conosco, celebrando a Deus nessa tarde. Esse período de pandemia uniu corações de pessoas de diferentes lugares. Antes da pandemia, ao menos aqui na nossa congregação, nós só conseguíamos nos reunir presencialmente. Hoje a gente tem o privilégio de adorar com aqueles que estão no templo, mas também com aqueles que, por razão de força maior, estão em suas casas. Todos vocês são muito bem-vindos. Como de praxe, nós damos continuidade à nossa série de mensagens. Nossa igreja mensalmente promove mensagens pedagógicas. A gente entende que os nossos cultos precisam ser intencionais. Quando nós pensamos nas celebrações, nós deixamos que o Espírito Santo conduza os temas que serão abordados ao longo de um mês. E nesse mês, o mês de outubro, nós estamos numa série de mensagens doutrinárias, cujo tema geral nos apresenta a frase "eu creio". De modo específico, hoje estaremos conversando sobre fogo que não se apaga. Será que os irmãos podem repetir o tema da mensagem? 1, 2, 3. Só mais uma vez. 1, 2, 3. A tese é nós entendermos sobre a doutrina do batismo do Espírito Santo. O que é batismo no Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre esse ponto especificamente e o que isso significa para nós? Que tipo de influência o batismo do Espírito Santo surte na nossa vida cristã? Estarei me baseando no texto bíblico de Atos 2, versículos do 1 a 4. Vai ser projetado para aqueles que estão aqui no culto presencial. Será projetado na televisão. Se você em casa não conseguir ler, você pode acompanhar na sua Bíblia de papel, Bíblia eletrônica. Atos 2, versículos 1 a 4, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, versículos do 1 até o 4, é a base da nossa mensagem. Peço a sua atenção para a gente pensar um pouco a respeito desse tema. O número de pessoas que acredita em coisas sobrenaturais é maior que o número de pessoas que acredita somente em Deus.
Eu vou repetir. O número de pessoas que acredita em coisas sobrenaturais é maior do que o número de pessoas que acredita somente em Deus. Essa foi a conclusão de uma revista americana após a realização de uma pesquisa entrevistando crentes e incrédulos. O resultado dessa pesquisa indica que, independentemente de crença religiosa, existe um anseio humano pela sobrenaturalidade. Mesmo quando alguém não acredita em Deus, este alguém deseja tatear o mundo transcendental. Do ponto de vista bíblico, quando a gente olha para as páginas das Sagradas Escrituras, a gente percebe que a crença em Deus está diretamente ligada à crença no sobrenatural. É impossível acreditar em Deus sem acreditar em coisas sobrecomuns. Deus é tão grande e tão misterioso que não pode ser definido de uma maneira científica. Deus não pode ser posto num laboratório para ser estudado. É por isso que a palavra diz que para nos aproximarmos de Deus, precisamos de fé. Precisamos acreditar que Ele existe. Deus está diretamente ligado ao sobrenatural. Ciente desta carência humana, por aquilo que foge à compreensão física, aquilo que foge à compreensão racional, nós entendemos a partir das próprias Sagradas Escrituras que Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural àqueles que creem no seu nome. Existem modos naturais de Deus se revelar. Por exemplo, quando olhamos para o arco-íris, é um modo natural de Deus se revelar às pessoas. Porém, esse mesmo Deus que se revela por meio de coisas simples, também se revela por meio de coisas sobrenaturais. E uma dessas manifestações sobrecomuns é chamada de batismo no Espírito Santo. O profeta João Batista denomina esse tipo de experiência como batismo com fogo. Em dado momento do seu ministério, João Batista, quando foi questionado se ele era o Messias, ele respondeu da seguinte maneira: não, eu não sou o Messias. Aquele que vem após mim será diferente. Eu batizo vocês em água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Essas foram as palavras de João Batista. Ele dava a entender que o batismo com o Espírito Santo era uma espécie de fogo que não se apaga. Jesus viria para acender um fogo que jamais poderia ser apagado. Compreender o batismo no Espírito Santo e a sua importância é indispensável para quem deseja cultivar um relacionamento com Deus. Se você quiser manter comunhão com Deus, você precisa compreender a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Eu convido a você a pensar pelo menos 2 verdades a respeito desse assunto, baseadas em Atos 2, dos versículos 1 ao 4. Esse texto de Atos 2 é o marco da descida do Espírito Santo sobre a igreja, onde pessoas, pela primeira vez, experimentaram o dom do batismo com o Espírito Santo.
E a primeira verdade está descrita na televisão. Os irmãos que estão no culto presencial poderão repeti-la assim que eu terminar de falar. Diz assim a primeira verdade: o batismo no Espírito Santo é uma promessa para quem crê em Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. O batismo no Espírito Santo é uma promessa para quem crê em Deus ou para quem crê em Jesus. Toda pessoa que se rende a Jesus recebe a presença do Espírito Santo. Isso é muito importante. Toda pessoa que se entrega a Jesus, que se rende a Jesus, ela passa a receber a presença do Espírito Santo de Deus e passa a ser guiada por Ele. João 14:17 diz que o Espírito da verdade estaria conosco e habitaria dentro de nós. O Espírito Santo habitaria dentro daqueles que acreditariam em Jesus. Romanos 8, versículo 14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nada mais é do que o próprio Deus vivendo entre nós. Muitos gostariam de terem vivido no tempo em que Jesus se apresentou, corporeamente. Quantos não gostariam de ter visto Jesus adolescente? De ter visto Jesus realizando milagres? Nós não tivemos esse privilégio. Mas acredite, Jesus foi para o Pai, mas não nos deixou órfãos. A Bíblia diz que Ele enviou um outro semelhante a Ele. Um outro que possuiria o mesmo poder, chamado Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus vivendo entre nós. O Espírito Santo é responsável por todas as coisas divinas que nos são reveladas. Tudo aquilo que você entende sobre Deus é uma obra desse Espírito. 1 Coríntios 12 afirma que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for provocado pelo Espírito Santo. Se você acredita que Jesus é o Senhor, você não acredita por uma questão simplesmente cognitiva, porque o seu cérebro te fez acreditar dessa forma. Segundo a Bíblia, você só consegue compreender que Jesus é o Senhor porque o Espírito Santo trabalhou no teu coração. Todas as vezes que alguém se converteu na Bíblia, foi por causa do mover do Espírito Santo. Se você fazia coisas erradas e não faz mais, é porque o Espírito Santo agiu na sua vida, agiu no seu coração. Dentre muitas coisas boas que o Espírito Santo faz, uma delas chama-se a experiência do batismo com fogo, que é o batismo no Espírito Santo que nós estamos falando hoje. Em Atos capítulo 2, se você ler na sua Bíblia, você vai perceber que a igreja, o grupo de crentes que seguia Jesus lá no primeiro século, estava reunida no mesmo lugar, estava reunida numa casa, na cidade de Jerusalém, durante um período festivo chamado Pentecostes. Jesus, antes de subir ao céu, havia recomendado àquelas pessoas aguardarem em Jerusalém até que experimentassem o cumprimento da promessa do batismo com o Espírito Santo. No Antigo Testamento você vai encontrar inúmeras profecias que falam sobre o derramamento do Espírito. Joel, por exemplo, é um dos principais profetas que fala sobre esse tema. Joel diz no capítulo 2 do livro que carrega o seu nome, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Joel chega a dizer no capítulo 2 que seriam dias de sobrenaturalidade, onde pessoas ouviriam o próprio Deus, teriam visões, teriam sonhos.
existem diversas profecias que falam sobre o batismo no Espírito Santo. Mas aqueles crentes que conviveram com Jesus, os apóstolos, os discípulos, eles não tinham noção de como é que aconteceria, de fato, o batismo no Espírito Santo. Os profetas tinham dito que ia acontecer. O próprio Jesus, lá em Lucas 24:49, falou: olha, vão para Jerusalém, fiquem lá, até que vocês sejam revestidos de poder. Em Atos 1, versículo 8, Jesus disse: olha, vocês receberão o poder do Espírito Santo. Vocês vão sentir esse poder do alto. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eles acreditaram e foram aguardar essa promessa no lugar onde Jesus havia dito para eles aguardar, em Jerusalém. Eles foram aguardar algo que não sabiam como ia acontecer. Isso é muito maravilhoso. Eles acreditavam tanto em Jesus, tanto na palavra de Deus, que mesmo sem saber como de fato se revelaria o batismo no Espírito Santo, eles aguardavam, porque sabiam que se Deus tinha prometido, era uma coisa boa, e eles queriam aproveitar essa bênção chamada batismo no fogo, batismo no Espírito Santo. O versículo 2 de Atos capítulo 2 diz que enquanto eles estavam reunidos, repentinamente surgiu um som parecido com o vento. O texto bíblico não diz que foi um vento, não foi um sopro que bateu naquela casa. Eles escutaram o barulho de um vento, mas eles perceberam, não é uma ventania, não é uma tempestade que está vindo, é algo diferente, é apenas o barulho. Era um barulho que parecia o barulho de um vento, e que tomou toda a casa, todo lugar onde eles estavam assentados. Os que presenciaram esse episódio descobriram que o batismo no Espírito Santo não é uma experiência comum, é uma experiência sobrecomum. O batismo com o Espírito Santo não é algo humano, é algo divino. O batismo com o Espírito Santo não é aprendido, é algo que vem diretamente do céu. O texto diz: de repente veio do céu. Batismo no Espírito Santo vem do céu. Irmão, ser batizado com o Espírito Santo é sentir o poder de Deus dentro de si. Existem sensações nessa vida que são maravilhosas. Algumas são até engraçadas, mas de fato podem ser consideradas boas sensações. Eu li um artigo, em certa ocasião, que comer chocolate é uma das melhores sensações que o ser humano tem. É engraçado, né? Mas foi um diagnóstico científico. Que a sensação que o ser humano tem quando come chocolate, ela é uma das melhores sensações que o ser humano tem nessa terra. Percebe porque muitas mulheres, quando estão na TPM, precisam de chocolate? Elas estão certas. Chocolate faz bem. Para quem gosta de futebol, como é bom a sensação de ver o seu time ganhando um título. Ano passado, olha, uma data inesquecível para mim. Tem nada a ver com espiritualidade, irmãos. Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, é uma sensação indescritível. As pessoas brincam comigo, né? Tem um amigo palmeirense aqui chamado James. Ele vai rir porque eu vou falar isso, mas eu de vez em quando eu estou viajando. Aí eu solto o YouTube do meu celular para escutar a narração dos gols do Flamengo na Libertadores. Foi ano passado, é uma boa sensação. Irmãos, existem sensações boas. A sensação de quando se apaixona. A sensação de quando se ganha. Mas nenhuma sensação é mais poderosa do que a sensação de ter Deus movendo no próprio coração da gente. É essa sensação produzida pelo batismo com o Espírito Santo. Se você não é batizado no Espírito Santo e não entende isso,
A Bíblia aponta o batismo com o Espírito Santo, com essa queimação divina que atinge o coração das pessoas que são alcançadas por essa graça. Foi o que aconteceu com aqueles irmãos que estavam em Jerusalém. Eles estavam aguardando ali, no mesmo lugar, até que de repente todos foram batizados com o Espírito Santo. Por isso, irmãos, essa experiência precisa ser desejada por quem segue a Jesus. Como se trata de algo prometido por Deus, é preciso abrir o coração para recebê-lo. O batismo com o Espírito Santo é como se fosse uma surpresa de Deus. Festa surpresa é coisa boa. Presente surpresa também é bom. Mas você entende que é presente bom dependendo de quem está lhe dando. Se é uma pessoa que te ama muito, você sabe, embora ainda não saiba o que tem dentro do pacote, você sabe que é bom. Você desembrulha, sem medo de ser feliz. O batismo com o Espírito Santo é mais ou menos isso, é um presente que Deus nos dá. Precisamos desembrulhá-lo, precisamos pedi-lo. Foi nesse contexto que Jesus disse: qual é o pai cujo filho pedir pão vai lhe dar pedra? Qual é o pai cujo filho lhe pedir peixe vai lhe dar um escorpião ou uma serpente? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Podemos pedir sim o batismo com o Espírito Santo, mas eu preciso dizer a vocês, irmãos, é uma experiência sobrenatural. Não há como prever o momento que seremos batizados. Não confunda batismo com o Espírito Santo com uma mera emoção. Se emocionar diante de Deus é bom, é maravilhoso. Mas o batismo com o Espírito Santo vai além da emoção. Ele emociona a pessoa, mas é um poder que não pode ser explicado do ponto de vista racional. Não sabemos o dia que seremos batizados com o Espírito Santo, mas a Bíblia recomenda a gente pedir. Cabe a Deus definir quando isso vai acontecer. O nosso papel é crer e esperar essa manifestação. No dia que experimentarmos esse batismo com fogo, nós sentiremos Deus de uma maneira intensa dentro de nós, como nunca sentimos. As pessoas que já tiveram essa experiência contam que é algo tão maravilhoso que às vezes elas têm vontade de aplaudir a Deus. Elas têm vontade de saltar de alegria. É uma emoção indescritível. Esse poder que se manifesta no coração de um homem, no coração de uma mulher. Se Deus disse que essa promessa é para a gente, nós precisamos buscá-la. Quando esse episódio aconteceu lá em Atos 2, Pedro, ele disse o seguinte: essa promessa do batismo com o Espírito Santo não é só para nós, daquele tempo. É para vocês também, para vossos filhos, para todos quanto Deus, Jesus, nosso Senhor chamar. Você precisa sentir esse poder, meu irmão e minha irmã. Você precisa buscar. Mas tem uma segunda verdade, por favor. Diz assim, ó, eu falo, vocês repetem. O batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural que produz entusiasmo. A palavra entusiasmo, na sua etimologia, significa cheio de Deus. O Espírito Santo produz entusiasmo, faz você ficar cheio de Deus. O versículo 3 de Atos 2, versículo 3 diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos viram uma imagem de língua de fogo na cabeça de quem era batizado com o Espírito Santo. Essas línguas provavelmente foram uma alusão a esse batismo com fogo.
como era a primeira vez que estava acontecendo, Deus fez questão de mostrar fogo na cabeça de quem estava sendo cheio do Espírito. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o que aconteceu no versículo 4 de Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. O texto diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. O ato de falar em línguas aparece na Bíblia todas as vezes que as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Como é que eu sei que alguém é batizado com o Espírito Santo? Quando este alguém passa a falar em outras línguas. As línguas estranhas indicam que quem fala está sendo batizado com fogo, está sendo batizado com o Espírito Santo. Mas eu preciso dizer a você que está me escutando, que essas línguas estranhas não podem ser confundidas com línguas idiomáticas. Não é o inglês, não é o espanhol, não é o grego. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, Paulo explica a natureza dessas línguas. Paulo diz assim: aquele que fala em línguas, ninguém o compreende, porque em espírito fala de mistérios, e somente Deus pode compreender. Se fossem línguas estrangeiras idiomáticas, qualquer pessoa poderia compreender se fizesse um curso na Wizard. Não é merchan. Eu não estou ganhando bônus para fazer propaganda. Mas as línguas estranhas não são aprendidas numa escola. Segundo a Bíblia, as línguas estranhas são línguas celestiais, línguas dos anjos. Por isso que a Bíblia diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, línguas que somente Deus compreende. O batismo no Espírito Santo, irmãos, é uma experiência sobrenatural. Por isso ele é evidenciado em línguas dos anjos. A pessoa batizada no Espírito Santo, ela recebe uma dose de entusiasmo. Ela fica tão entusiasmada que se sente impulsionada para servir a Deus e ao próximo. O batismo no Espírito Santo promove empolgação para que a palavra de Deus seja compartilhada. A gente tem que buscar o batismo no Espírito Santo, porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente fica mais animado. Existem pessoas que quando conversam conosco, parece que elas têm o dom de nos animar. Tem gente que nós conversamos, que a gente sai desanimado. Mas tem gente que conversa conosco, que a gente sai todo feliz, animado para a vida. Quando a gente recebe essa experiência com o Espírito Santo, a gente se sente mais motivado para orar. Sabe aquela fala que muitas vezes a gente diz: puxa vida, eu não estou com tanta motivação para orar. Se você for batizado com o Espírito Santo, você vai se sentir mais empolgado para orar. Você se sente mais motivado para ler a Bíblia. Você se sente mais motivado para obedecer a Deus, para perdoar. Você se sente mais motivado para falar de Jesus, para obedecer os seus mandamentos. Por isso que ser batizado no Espírito Santo significa ser cheio do poder de Deus. Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque. Você precisa. Isso não quer dizer que se você não for batizado, você vai perder sua salvação. A Bíblia não diz que o batismo do Espírito Santo vai fazer alguém ser salvo, e nem muito menos é um termômetro espiritual. Se o Antônio for batizado no Espírito Santo e o Alexandre não for, não quer dizer que o Antônio seja mais crente do que o Alexandre. Porque o batismo no Espírito Santo não é quando o Antônio quer, é quando Deus quer. Acontece no momento de Deus. Essas línguas estranhas, por favor, eu preciso explicar isso. Não significa enrolar a língua. Não basta enrolar a língua e dizer que foi o Espírito Santo. Enrolar a língua qualquer um enrola. Até o meu dog em casa enrola. Quando ele pede comida, ele fala, ele tem um latido estranho. É diferente quando ele está com raiva.
Queridos, a língua estranha não pode jamais ser confundida com um ato de enrolar a língua. Língua estranha é quando estamos falando com Deus e falamos em outro idioma que ninguém entende, apenas Deus. A Bíblia diz que nós não ficamos em transe, nós percebemos que algo diferente está acontecendo. O Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, irmãos, você não consegue exprimir no seu próprio idioma. São gemidos espirituais. Quando você fala em línguas, o Espírito Santo está orando em você e por você. É uma coisa fantástica. No ano de 1932, mais precisamente no dia 24 de janeiro, um homem chamado João Augusto da Silveira, ele lia Atos capítulo 2, e descobria na Bíblia que batismo com o Espírito Santo era algo real. Porém, ele não tinha essa experiência. E ele foi orar no seu quarto. E no seu quarto, ele disse para Deus as seguintes palavras: Senhor, eu percebo que essa verdade está na Bíblia, mas eu não a vivenciei. Então não deixe eu morrer em circunstâncias tão duvidosas. Porque essa verdade está na Bíblia, mas eu não a experimentei ainda. Sabe o que aconteceu? Esse homem começou a falar em outras línguas. Ele conta no seu testemunho que ele estava adorando a Deus no seu próprio idioma e começou a adorar a Deus no idioma que ele mesmo não sabia interpretar as palavras. O seu coração estava inflamado, estava cheio de alegria. A partir daí, ele foi impulsionado a compartilhar essa mensagem, a mensagem do batismo com o Espírito Santo. Outras pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Outras pessoas começaram a se reunir com João Augusto da Silveira. Foi onde surgiu a Igreja Adventista da Promessa, no ano de 1932. Por isso nós somos Igreja da Promessa, porque nós cremos na promessa do batismo com o Espírito Santo. Não sabemos quando seremos batizados, mas nós cremos e nós aguardamos. Irmãos, precisamos buscar com fervor essa experiência, para que Deus possa nos encher de ânimo, para fazer a sua vontade com muita alegria no coração. Vocês podem ficar em pé, por gentileza, por favor. Queridos irmãos, é comum no final do culto eu fazer a oração pelos pedidos, e nós vamos proceder dessa forma. Mas agora, depois da mensagem, eu quero orar especificamente sobre o que foi pregado. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é uma revelação de Deus para nós. Deus não quer que você o compreenda apenas racionalmente, conquanto isso seja relevante. Eu tenho que compreender Deus a partir do meu raciocínio, claro. Mas Deus quer que você tenha sensações que lhe produzam convicção de que tudo que você compreende é real. Sabe aquela sensação que você tem quando abraça alguém que te ama? Quando você é abraçado e se sente acolhido por alguém que lhe quer muito bem. É mais ou menos isso que Deus quer que você sinta. Deus quer que você tenha essa experiência sobrenatural, essa experiência extraordinária. O simples fato de você buscar já faz você ter essa sensação. E a qualquer momento Deus pode, por meio de Jesus, batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Isso é real, isso é bíblico. Lá em Atos 19, a Bíblia diz que Paulo chegou a uma certa cidade e conversava sobre o Evangelho. E Paulo perguntou: vocês são batizados? Eles disseram: somos batizados no batismo de João, o batismo das águas. Aí Paulo pergunta: e o batismo com o Espírito Santo?
Eles respondem para Paulo: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo levantou as mãos e começou a orar por eles. E eles começaram a falar em outras línguas, do mesmo jeito que em Atos 2. Eles falavam em outras línguas e profetizavam. Deus começou a dar mensagens para eles através daquele momento. Atos capítulo 10. O apóstolo Pedro, ele chega na casa de um camarada que não era judeu, chamado Cornélio. Paulo chega naquela casa, tinha um grupo de pessoas querendo ouvir a palavra, que não eram crentes. Pedro começa a pregar Jesus para aquelas pessoas. A Bíblia diz em Atos 10, enquanto Pedro pregava, desceu sobre eles o Espírito Santo. Percebe? Que o Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo, ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser buscada. Uma das formas que a Bíblia chama o Espírito Santo, um dos nomes, é de Consolador. A irmã Liege, de Boca da Mata, uma cidade interiorana de Alagoas que eu pastoreei em 2004, ela era batizada com o Espírito Santo. Ela não sabia ler nem escrever. Ela não sabia, ela nunca tinha comparado um texto bíblico na Bíblia, porque não sabia ler. Mas ela falava para mim: pastor, o que me dá convicção de tudo aquilo que eu escuto na igreja é a minha experiência com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele me consola, sabe, pastor? Quando eu estou aflita, eu estou desesperado, eu vou orar. E quando eu oro, o Espírito Santo me toma em línguas estranhas. É como se saísse um peso das minhas costas. O meu coração fica completamente em paz. É como se eu sentisse o céu dentro de mim. Essa experiência é para você, meu irmão. Eu não sei se Deus quer batizar você com o Espírito Santo hoje. Pode ser que Ele só batize você com o Espírito Santo no final da vida. Mas a Bíblia te ensina a buscar em todo o tempo. Quando você orar, não peça apenas emprego, não peça apenas a namorada, não peça apenas que o marido se converta, não. Peça também para ser batizado com o Espírito Santo, para sentir. O dia que você for batizar com o Espírito Santo, você vai falar que nem a irmã Liege: pastor, eu estou complicado na minha vida, eu vou orar no quarto e Deus me enche. Eu sinto uma paz. A Bíblia fala que é a paz que excede toda a compreensão humana. Eu vou orar. E se for da vontade de Deus, você será batizado hoje. Deus pode não querer lhe batizar, então Ele vai renovar o seu coração. Ele vai aumentar a tua convicção de fé. Eu tenho certeza que Deus está entre nós. De algum modo Ele vai agir. Se você não souber como orar a respeito desse propósito, ouça a minha oração. Uma dica importante nesses momentos é glorificar a Deus. A glorificação, eu sempre explico aqui na igreja, é um elogio a Deus. Elogie a Deus. Como é que você elogia alguém que você ama? Diga mesmo que Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, que não existe ninguém igual a Ele. Diga glória a Jesus, glória a Deus. Quem sabe nesses momentos Deus possa te encher com a graça e com o poder dEle. Ore comigo, Pai Todo-Poderoso. Eu ouvi, Senhor, a Tua palavra lá em casa, quando eu a estudava. Eu a preparei, eu a escrevi. Mas esse momento aqui na igreja é o momento que Deus fala de uma maneira mais contundente. É nesse lugar onde todos estão reunidos que existe um cenário apropriado para manifestações extraordinárias dos céus. Deus, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo. Pai, nós acreditamos em milagres. Não somos meramente racionais. Lemos a palavra, a interpretamos como ela deve ser interpretada. Mas nós também, meu Deus, abrimos o coração para sentirmos fortes emoções na Tua presença. Pai, no nome de Jesus, que a gente possa sentir o fluir do Espírito Santo entre nós. Deus, se estiver nos Teus propósitos, batiza pessoas com fogo nesta tarde. Renova pessoas com esse mesmo poder. Mas se não estiver nos Teus planos também, Senhor, fortaleça nossa convicção a respeito desse assunto. Nos encha, meu Deus, de entusiasmo, de alegria, de euforia, para enfrentarmos as adversidades da vida.
para enfrentarmos as intempéries do dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus, queremos Deus, Senhor. O Senhor, a Tua presença é aquilo que nós mais desejamos. Precisamos de comida, de bebida, precisamos de tantas coisas, mas nada é mais importante do que a Tua presença. Senhor, dai-nos a Tua presença, senão não valerá a pena vivermos. Queremos sentir, meu Deus, esse impacto, o impacto poderoso do Espírito Santo. Queremos cantar cheios do Espírito, queremos orar cheios do Espírito. Em nome de Jesus, aleluias. Louvado seja Deus, aleluias. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluias.